Olá, abençoados e abençoadas, mais que vencedores, melhor noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Kelly e você está no YouTube Pedro Kelly RCC, no Facebook Pedro Kelly. Hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024, eu, por alguns motivos, não posso estar aqui com você ao vivo. Então, gravei essa saudação te dando as boas-vindas e te dando essa explicação de que não estarei ao vivo e, portanto, nós representaremos hoje um tema, uma palestra que está causando assim um alvoroço por aí onde está chegando, que se chama Prisioneiros em Suas Próprias Mentes. É uma ministração que está dando uma grande repercussão e eu gostaria de reapresentar para todos vocês e pedir a todos vocês que compartilhem com todos os seus contatos. Queria que você também se inscrevesse no canal, se ainda não está inscrito, e também que você participe, ponha seu nome aí na sala de bate-papo, diga em que cidade você está, queria saber quem é que nós estamos alcançando. Depois eu vou ler esses nomes todos e, de repente, fazer um contato com um ou com outro, tá bom? Então, fique agora com o tema Prisioneiros em Suas Próprias Mentes. Desfrute, muito agradecido, e que esta palavra corra. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento. Abençoado. Estou aqui de novo com você. Declaro você reinando em vida, agradeço a sua sintonia de todos os abençoados e abençoadas que estão aí na sintonia. Convide alguém, ainda dá tempo. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se. YouTube Pedro Kelly RCC. Nossos colaboradores aqui estão insistindo para eu falar esse anúncio. Inscreva-se no canal. Nós precisamos furar essa bolha. Está crescendo o canal. Precisamos alcançar pessoas de outros pensamentos, né? Furar a bolha mesmo. Então, se você ainda não está inscrito, me ajude se inscrevendo no canal. Pedro Kelly RCC no YouTube, no Facebook Pedro Kelly, no Instagram Pedro Kelly, no TikTok Pedro Kelly e baixe a Rádio RCC, o aplicativo, né, da Rádio RCC para o teu celular. Então, se você deseja uma ministração aí onde você está, faça contato comigo pelo WhatsApp. Se você tem um testemunho, mande para nós pelo WhatsApp uma gravação. Pode ser em vídeo, em áudio, né? Para a gente ouvir e também apresentar os demais. E a todos vocês que me pediram como é que eu poderia orientar-lhes para ter uma vida melhor em relação às coisas materiais e financeiras, eu preparei um quadro que nós chamamos aqui de ministração de prosperidade, que no final dessa palestra, dessa ministração, a gente vai apresentar. Então isso é só para aqueles que se interessam pelo assunto de uma vida material e financeira melhor. Pois muito bem, abençoados. Dito isso, como diz um amigo meu, entremos no tema Prisioneiros
em suas próprias mentes. Primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: não acredite simplesmente diretamente em tudo aquilo que eu estou falando aqui. Por quê? Porque isso aqui não é religião. Religião é que é assim, você é obrigado a acreditar naquilo que aquele líder está falando. Então, aqui vai um conselho. Ponha em prática. Experimente. Depois, quando você puser em prática e experimentar, aí você comenta comigo. Então, tá aí o alerta feito. Bom, que vem a ser esse tema de hoje? Preste atenção, porque o tema está interessantíssimo e certamente vai te dar uma balançada aí, tá bom? Prisioneiros em suas próprias mentes. O título já é bem elucidativo. A mente das pessoas, a mente de nós outros, nuestra mente, é um mundo ainda desconhecido por muitos de nós. Muito desconhecido. Nós conhecemos muito pouco a respeito do funcionamento da nossa mente, a respeito do nosso procedimento, processamento disso aí. Então, baseado nisso, eu quero usar aqui um termo que queria que você sublinhasse. O mundo mental, sublinhe, o mundo mental. O mundo mental de uma pessoa, o seu mundo mental, o meu mundo mental. Você tem um mundo mental, você tem aí na tua mente tudo isso. Esse mundo mental, que a gente vai chamar aqui de mundo mental, ele é composto das suas experiências vividas, claro, passadas, né? Ele é composto, e essas experiências forjam os seus conceitos, as suas opiniões, os seus eu acho, sobre absolutamente tudo. Por que é que quando conversamos numa roda de colegas e pessoas conhecidas sobre um determinado assunto e, invariavelmente, surge aquela pessoa que diz, não, mas eu acho. Aí o outro, não, eu não acho assim, eu acho de outro jeito. Por que isso? Porque cada uma dessas pessoas tem um mundo mental. Uma vez mais, eu te peço, sublinhe isso aí. Esse mundo mental, ele é individual, ele é particular, ele é pessoal e ele é diferente de todos os demais seres nesta Terra. E nós temos, inconscientemente, o costume de, sem perceber, inconscientemente, de pensar que o nosso mundo mental é o centro de todas as coisas. Por isso, cheguei à conclusão, como aquele meu estimado filósofo do passado, e hoje, aos 65 voltas em torno do Sol, eu posso dizer, eu sou um colecionador de incertezas. Por quê? Porque quanto mais eu vivo, mais eu aprendo, e quanto mais eu aprendo, mais vou derrubando algumas, entre aspas, certezas que estavam habitando o meu mundo mental. Então, uma das coisas que a gente nunca deve se envergonhar é de mudar de opinião. Como já dizia o nosso filósofo Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião arraigada sobre tudo. Então isso tem ciência, isso tem conhecimento. Espero que você tenha compreendido o que eu quero dizer na palestra de hoje, na ministração de hoje, o que significa o mundo mental de uma pessoa. Então, baseado nisso, de maneira que o mundo mental de uma pessoa é totalmente diferente do mundo mental da pessoa que está do lado. Imagina um casamento, imagina uma sociedade, imagina duas pessoas trabalhando juntas em prol do sucesso da mesma empresa com mundos mentais diferentes. Imagina como é você lidar com isso, essa é a arte de viver. Você saber entender tudo isso. Então agora, com esses 5 minutos de informação que eu te dei aqui, que você não encontra em outro lugar aí, e eu não vou te cobrar nada por isso, é grátis,
né? Você pode chegar à conclusão assim como eu também cheguei. Então é por isso que opiniões, gostos, preferências diferem. Exatamente. Isso é uma coisa muito peculiar. Por exemplo, uma vez eu estava vendendo um carro, há muito tempo atrás, era um Chevette, que eu tinha feito lá uma transação de negócio e tinha recebido aquele Chevette como parte de pagamento. Foi muito bem. O Chevette era horroroso, era marrom cocô. Sabe aquela cor marrom cocô? Tinha um friso assim preto na lateral, sabe aquele frisozinho duplo do Chevette antigo, o modelo anterior a 1979, olha só quanto tempo tem, né? Então aquele tipo de Chevette até aquele ano, porque o Chevette 1980 já era um outro estilo, um outro design. Mas os anteriores eram assim. E tinha esse Chevette, e eu falei, caramba, eu tenho que receber esse Chevette como parte de pagamento, mas esse Chevette é horroroso, cara. Olha o meu café, uma pausa. Grato, Moreno. Muitas graças. Então, eu não podia perder aquele negócio, eu recebi o Chevette como parte de pagamento. Mas aí no primeiro fim de semana eu anunciei o Chevette sem esperança de vendê-lo, disposto até a baixar o preço do Chevette, porque o Chevette era horroroso. Foi muito bem, no sábado de manhãzinha, cedinho, às 7h pouco da manhã, chegou uma senhora com seu filho e eu vim aqui porque eu quero ver o Chevette. Aí quando eu mostrei o Chevette, eles ficaram apaixonados pelo Chevette, para minha surpresa total. Por quê? Porque para o meu gosto, o Chevette era horroroso. Mas a senhora, sabe o que ela falou para mim? Olha, moço, a gente não vai nem pedir para o senhor baixar o preço, porque esse carro é exatamente o que a gente queria, porque a gente adora esse estilo de carro e principalmente essa cor. E eu, caramba, ali eu levei como uma bofetada, ou seja, cara, você está pensando que você é o centro das coisas? Isso é só a tua opinião. Então hoje, com um pouquinho mais de tempo, né? De chuva e sol, eu consigo entender o porquê as opiniões da gente são tão diferentes e distintas. Porque elas são baseadas no nosso mundo mental. Mas nós temos o mau costume de achar que o nosso mundo mental é o centro e que tudo gira ao nosso redor. Aqui eu estou, como dizia o meu amigo, al calzón quitado, ou seja, estamos desnudos de opiniões, estamos com toda a sinceridade em nossos lábios. Então você percebe que é na mente humana que são impressos os mais diversos conceitos, tá bom? É óbvio que nós até aqui, na nossa ministração de hoje, estamos falando desse é um assunto humano, é um assunto carnal, é um assunto natural, estou me referindo à sua mente humana, à sua mente natural, e é nela que estão impressos todos os conceitos. Então, preste atenção nisso. Um conceito que eu, por exemplo, tenho em minha mente, se eu pegar o meu filho, recém-nascido, pequenininho, começando a gaguejar, falar, tatear, aquelas coisas, e eu começar a apresentá-lo, ou apresentar a ele este meu conceito, eu vou como que imprimir naquela pessoa aquele tipo de conceito, aquela pessoa vai começar a crescer com aquele tipo de conceito e, eventualmente, naquela mente daquela pessoinha que está crescendo agora, aquele meu conceito que eu passei para ela vai se transformando em certeza, daqui a pouco se transforma em convicção. Por isso que é muito perigoso você falar certas coisas para as crianças. Nunca diga para uma criança, nós somos pobres. Isso não é para nós, isso não é para você. Você está limitando essa criança
com uma informação e um conceito que está na sua mente, equivocado, não deveria estar, mas está, lamentavelmente. E aí você está colocando na mente dessa criança uma forma de pensar que vai limitar o crescimento e o desenvolvimento desta pessoa. Entendeu? É exatamente isso aí que nós estamos falando. Então, eu quero colocar aqui, repetindo o que eu fiz na quinta-feira, uma imagem e gostaria que vocês todos, já tem bastante abençoados e abençoadas nos assistindo, espero que não tenham só colocado uma saudação e até logo. Eu queria que você me respondesse. Vou colocar uma imagem agora na tela, preste atenção e responda em poucas palavras. Por que é que este animal não foge? Responda aí. Alguém que está me assistindo agora poderia me explicar por que que esse elefante gigantesco não arrebenta essas pequenas correntes para ele, pequenas para ele? Por que que ele não é capaz de arrebentar essas correntes e fugir por aí? Se você percebe o tamanho desse animal que está na tua tela, você vai ver que ele deve pesar várias toneladas. Que esse animal, quando caminha, estremece o chão. Que esse animal faz ruído quando caminha porque ele é muito pesado. Tum, 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 tum. Por que que esse animal, preso apenas por uma de suas patas gigantescas, não dá um coice, um puxão e arrebenta? Ou então arranca essa estaca do chão com um simples levantar de pata. Por quê? Alguém saberia responder? Abençoado. Eu queria que você colocasse aí no bate-papo ou então que mandasse o teu comentário pelo WhatsApp. 2199-104-8388. Por que ele não? Eu vou te responder colocando uma outra imagem. Ele, depois de grande, continua respeitando aquela pequena estaca e aquelas correntes que agora para ele são fraquinhas, porque desde pequenininho ele foi acostumado, por aqueles que o criaram, a ficar preso por uma corrente em uma estaca. Quando ele era pequeno, ele tentou arrancar, tentou se rebelar, tentou puxar, mas ele, claro, não conseguiu. Por quê? Porque ele era pequeno e aquilo foi imposto a ele. Aquele tipo de situação criou em sua mente uma forma de conceito que passou a ser convicção, e quando ele chegou a ser grande, então aquilo para ele já virou uma certeza. E ele jamais se libertou daquele tipo de estaca, daquelas correntes, porque ele acreditava piamente em sua mente que ele não conseguiria, porque quando ele tentava puxar, ele lembrava da sua infância e via que ele não conseguiria. Então ele acreditou naquilo a vida inteira. Por isso que o elefante, gigantesco do jeito que é, não conhece a força que tem. Por quê? Porque ele pensa que não tem. Então, é com isso que nós trabalhamos. Era isso que o apóstolo Paulo dizia: não se conformem com este mundo. Que mundo? O teu mundo mental. Transformai-vos pela renovação do teu mundo mental, do vosso entendimento, para que então experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que não é você estar acorrentado em um tornozelo, em uma religião. Aí a gente tocou num outro tipo de assunto, porque quando eu coloquei o título do tema de hoje, Prisioneiros em Suas Próprias Mentes, é claro que eu estou falando de várias coisas na tua vida toda que te aprisionam. Não só a religião, mas principalmente a religião. Entendeu? Então eu queria contextualizar o exemplo que eu acabei de colocar aqui do elefante, né? Com a nossa vida hoje. Ou seja, contextualizando, a religião faz o mesmo com as pessoas. Ela coloca grilhões em sua mente e a pessoa, como não sabe a força que tem, não sabe que Cristo mora em si, Cristo mora em você, Cristo mora em mim, Cristo mora em nós. Então a gente fica na religião dependente
de alguém acorrentado a um sistema religioso enganoso, que não permite ninguém ver a força que tem, né? Portanto, te mantém a vida inteira preso, baseado em uns conceitos que foram massificados, o tempo passou e se transformaram em verdades para aqueles que vão ali. Dessa maneira, se tornaram em certezas e convicções. Então, as pessoas do sistema religioso hoje têm convicções de mentiras. Elas têm convicções, certezas de mentiras. Porque aquilo foi repetido para ela inúmeras vezes, né? E aquela pessoa é incapaz de pensar e de chegar a conclusões sensatas. Eu contei aqui terça-feira passada a experiência que eu tive com um motorista de táxi. Eu tive que me deslocar para minha casa e tive que pegar um Uber. O rapaz muito novo, achou muito engraçado meu nome, me perguntou quando eu entrei no carro, boa noite, como é seu nome? Eu falei, tá aí, Pedro Kelly. Esse é seu nome verdadeiro? Eu falei, é. Ele, poxa, que nome engraçado. Eu falei, não, engraçado não, diferente. Ele aí, só com isso aí, e como você sabe que eu analiso todo mundo por aquilo que ele fala, eu já sabia com quem eu estava tratando. Ok, pois muito bem. Então ele me perguntou o que eu fazia. Eu disse que era ministro, palestrante, eu ministrava na internet, através do Ministério Reconciliados com Cristo. Ele perguntou qual era o assunto, eu comecei a buscar uma maneira sábia de entrar ali naquele tipo de assunto. E claro, você sabe que eu cheguei às vias de fato. Eu cheguei a Romanos capítulo 5, que seriam aí as minhas vias de fato. Da mesma maneira que o pecado entrou no mundo por um, o pecado saiu por outro. Portanto, se estamos depois do outro, estamos sem pecado. Ele se assustou e me disse, quer dizer que não tem pecado? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Eu falei, Então, quer dizer que eu posso passar naquele posto de gasolina ali e assaltar? Eu falei, claro, mas o Evangelho também, o apóstolo Paulo também disse que nem tudo me convém, apesar de tudo ser lícito, ou seja, é lícito no sentido de você pode fazer, tem licença. Vai lá e assalta. Quer ir lá agora? Eu fico te esperando aqui. Desafiei ele. Atreva-se. O posto está aí, você está pensando nisso, então vai lá e assalta. Ele, não. Eu falei, por que você não vai? Ele, não, porque o Espírito de Deus em mim não deixa. Eu falei, você sabe que não te convém. Aí eu te pergunto, para que uma religião? Para te explicar uma coisa que você sabe. Verdade? Então, o assunto foi por aí, mas ele ficou encanado, preso, no negócio de que não existe pecado. Que não existe pecado, negócio não, na verdade, de que não existe pecado. Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que não tem consequência? Aí eu repreendi ele, eu falei, por favor, estou conversando sério com você, não ponha palavras na minha boca, porque não foi isso que eu disse. Eu disse que não existe pecado. Agora em Gálatas capítulo 6, que aí eu entrei de sola. Vou te explicar. Diz que tudo aquilo que o homem plantar vai colher. Tudo aquilo que a pessoa plantar vai colher. Então, você vai colher ali o quê? Uma cadeia, um tiro, um revide, não sei. Porque você está plantando um assalto. Um assalto não é pecado, é crime. Aí ele... Agora eu vou falar sério contigo. Eu estou vendo que você é um rapaz que certamente aos 16 anos foi chamado desviado das igrejas evangélicas. Como é que o senhor sabe? Eu falei, poxa, abençoado. Para mim isso é muito claro, porque desde o primeiro momento que você abriu a boca, eu já analisei o que está na tua mente, porque o meu mestre disse que o que está na mente, em abundância, sai pela boca. Entendeu? E até aqui o que está saindo pela sua boca são conceitos religiosos, evangélicos, arraigados. Agora eu também queria te dizer que eu já fui evangélico arraigado. Eu fui da Igreja Evangélica Pentecostal Congregacional Avivada em Guadalupe, eu falava em línguas, eu expulsava demônios e tal, mas quando eu conheci as coisas, cheguei a ser homem, eu abandonei as coisas de menino. Ih, rapaz, o cara ficou meio vermelho e tudo. Falei, sabe o que é, abençoado? As pessoas ignoram a justiça de Deus. Ele, não, ignoram não, elas não sabem. Eu falei, pois é, ignorar significa não conhecer.
Mas como era uma pessoa que estava prisioneira em sua própria mente, ele não sabia nem discernir as palavras que estavam sendo ditas e ouvidas, entendeu? E aí é um pouco complicado você conversar com uma pessoa assim, porque essa pessoa está no outro nível de entendimento. De maneira nenhuma eu quero ofender ninguém, eu nem sou superior a ninguém, não é isso. O que eu quero dizer é que quando eu vou conversar sobre esses assuntos com alguém assim, eu tenho que buscar uma maneira de alcançá-lo. Porque essa pessoa é um débil na fé. Qualquer coisa que eu faça pode feri-lo. Porque ele é um débil na fé, eu sou maduro. Eu julgo. Porque o apóstolo Paulo diz que nós julgamos todas as coisas, inclusive os anjos. Então hoje eu julgo todo mundo. Se vier conversar comigo, pode saber que eu vou julgar você por aquilo que você me falar. E é certinho. Eu experimento isso há mais de 20 anos que eu faço isso. Eu faço esse laboratório. Eu converso com um vizinho, eu converso com A, com B, com C, e aí eu sei com quem eu estou tratando, ouvindo o que ele está ou ela está me dizendo. E baseado nisso, eu fico em silêncio ou eu converso outro assunto. Até que chegou o ponto, a conversa demorou 40 minutos, já estava chegando na minha casa. E aí quando eu vi que o negócio dele era insistir que o pecado existia, porque isso agradava a ele, eu acho, eu disse assim, e o Flamengo, hein? Eu mudei de assunto, porque eu não vou ficar aqui perdendo tempo com ninguém. Certo? Eu sou chamado, Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para que eu anuncie as boas novas e dessa maneira liberte os cativos que estão sofrendo, contristados em seus corações, na religião, ali está falando da religião. Então eu sou chamado, me considero um libertador de religiosos, mas se o preso religioso quer continuar lá naquela cadeia religiosa, ele que fique lá, eu não estou nem aí. Eu prefiro me dedicar a você. Então eu trouxe esse exemplo aqui no dia de hoje para comparar contigo e te mostrar que é com esse tipo de monstro que nós estamos lidando. O sistema religioso se passa de domingo a domingo, né? Lavando, ou melhor, sujando as mentes. Então, o que se pode esperar de uma pessoa religiosa frequentadora desses lugares? Um diálogo delicado, porque amamos os nossos irmãos e queremos alcançá-los, sim ou não? Mas no domingo, às 9 horas da manhã, tem a escola dominical, acaba às 10 horas, começa o culto de domingo, acaba o culto, tem meia hora de oração, e aí nós já estamos falando das 13 horas. Você vai para casa, almoça. Quando forem 3 da tarde, você tem que se reunir para ir visitar, se reunir novamente na congregação, para ir visitar aqueles irmãos que estão um pouco desaparecidos, os chamados desviados, né? Mas aí você tem que voltar para casa, tomar banho, se arrumar, porque às 6 da tarde nós temos uma reunião de oração, uma hora de reunião de oração, onde nós vamos pedir pelas misericórdias de Deus na vida de todo mundo, mas tem que ficar lá, porque às 7 começa o culto da noite, e aí lá pelas 9h30 você está indo para casa, cansado e esgotado. Mas na segunda-feira tem reunião da União de Mulheres, ou da União de Homens, ou da União de Adolescentes, ou ensaio do grupo, ou ensaio do conjunto, ou do coral, porque vai ter a cantata, vem aí a Páscoa. E na terça-feira nós temos uma reunião pública de oração. Na quarta-feira nós temos a reunião do ministério que vai discutir os assuntos que serão deliberados pela congregação na próxima reunião de membros. Na quinta-feira tem um culto público à noite. Na sexta-feira tem o ensaio dos grupos de música, porque domingo tem culto novamente. No sábado nós temos o culto da mocidade e no domingo começa tudo outra vez. Então isso é de domingo a domingo, efetivamente, aí sujando as mentes com o diabo, pecado e inferno. Pode perder a salvação, não use essa roupa, não use esse brinco, não use batom, não raspe as axilas, não se depile, não use biquíni, não vá à praia, não vá no bloco da Anitta. Então o que se pode esperar do religioso, cara? Fala pra mim, ele é um prisioneiro em sua mente.
Entendeu? Então, era esse quadro que o apóstolo Paulo encontrava nos seus dias, em Romanos capítulo 10, verso 1 em diante. Diz assim: irmãos, certamente o desejo do meu coração e minha oração por essas pessoas, porque nós temos que contextualizar, né? Aqui eu estou falando do sistema religioso, tá? Paulo estava falando dos israelitas. E eu estou falando do sistema religioso, porque esta palavra, Paulo estava discursando sobre os israelitas, como eram arraigados em seus costumes, e eu hoje estou discursando sobre o sistema religioso, como é arraigado em seus costumes, ok? Então, irmão, certamente o desejo do meu coração e minha oração a Deus por eles é para salvação dessas coisas, libertação dessas coisas. Porque eu dou testemunho a todos vocês que estão me assistindo aí do outro lado, pela internet, para o mundo inteiro, neste momento. Eu dou testemunho a vocês, porque eu participei daquilo lá, né? Então eu posso falar, eu vivi aquilo lá. Eu dou testemunho a vocês que aquelas pessoas têm zelo com as coisas de Deus. Não são quaisquer pessoas. São pessoas zelosas com as coisas de Deus. Aquelas famílias que eu conheci lá no sistema religioso, elas são zelosas com as coisas de Deus. Essas famílias que hoje estão nesses lugares chamados igreja, são zelosas com as coisas de Deus. Porém, diz o apóstolo Paulo, não é conforme o conhecimento. Entendeu? Porque aí há um engano, há uma trampa. Verso 3. Porque ignorando a justiça de Deus, ou seja, meu amigo motorista do Uber, ignorando não é uma palavra ofensiva. Ignorando significa não conheço. Né? Ignorando a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. Quando ele me dizia que o pecado existe, é que ele me dizia que prefere ter uma penitência pelo suposto pecado que ele ainda comete. Ele prefere isso. Ele ignora a justiça de Deus e estabelece a dele. Né? Não, e aí não se sujeita à justiça de Deus, porque a justiça de Deus é gratuita. Não foi você que trouxe o pecado para o mundo, também não foi você que o tirou. Você simplesmente teve o benefício de nascer aqui depois que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Então, isso se chama justiça de Deus e isso foi o que te alcançou. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, claro que há pessoas por aí que, né, não estão aí. Então, abençoado. Era esse o quadro que o apóstolo Paulo encontrava naqueles dias. As pessoas não têm culpa. Por quê? Porque elas estão em desconhecimento. Elas acreditam naquilo, assim como aquele elefante. Vamos repetir o elefante? Assim como aquele elefante acredita que essa corrente é capaz de mantê-lo preso. Está me entendendo? A comparação aqui, a analogia do elefante hoje. Né? Aquela pessoa pensa que aquele tipo de grilhão que está lá naquela vida é um grilhão que é capaz de prendê-la. Espera aí, só um instantinho, deixa eu tirar isso da tela. Pronto. Ok. Foi muito bem. A lavagem cerebral lá no sistema religioso, ou melhor, a sujeira, desculpem aqui, a verdade, que tremendo, né? A gente tem que pedir desculpa por falar a verdade. A lavagem cerebral lá no sistema religioso é tamanha que cria uma coisa chamada cauterização. Sabe o que é uma cauterização? Uma cauterização por exemplo, numa cirurgia, vou falar a grosso modo, ok? Queimar a pele que está em volta daquilo ali para poder fechar aquela cicatriz, aquela ferida. Então, quando isso é cauterizado, aquela pele gruda ali e fica aquela coisa dura, sabe? Você tem algum tipo de cirurgia que esteja dormente, que você até hoje você toca e é meio dormente? Pois é, está cauterizado, você não sente, está dormente.
Então o sistema religioso, com esse tipo de informação de domingo a domingo, cauteriza essas mentes e fica um pouco difícil de atravessar com essa informação aqui que nós estamos dando. A ponto dessas pessoas terem atitudes insanas, totalmente insanas, que qualquer criança é capaz de questionar essa sanidade dessa pessoa que está falando aquilo. As pessoas no sistema religioso têm atitudes verdadeiramente insanas sem se darem conta disso. Vou te dar um exemplo. Primeiro, a pessoa faz tudo errado. Tudo errado. Ela gasta mais do que ganha. Ela não está nem aí para o que ela mete para dentro do corpo. Ela não está nem aí para os ambientes que frequenta, ela não analisa nada, ela não julga nada, ela não está nem aí, faz, deixa a vida me levar. E depois diz assim, se Deus quiser vai melhorar. Vai não, filho. Porque Deus não tem nada com isso. Tá me entendendo? Vou falar aqui de finanças. A pessoa gasta mais do que ganha, que esse é o maior desrespeito espiritual que a pessoa pode cometer com aquilo que o nosso Criador permitiu que nós tivéssemos durante a nossa vida. Uma pessoa que gasta mais do que ganha é uma pessoa que está, eu diria que está um pouco enferma. Porque isso é uma coisa que cai do galho de tão maduro que é. Se gasta mais do que ganha, vai dar dificuldade amanhã, verdade? Mas aí a pessoa não consegue se controlar, ela não consegue se controlar. Depois ela corre para a igreja para o pastor orar. Pastora, pelas minhas finanças, porque o inimigo está furioso, caramba, aí esse mês a fatura do meu cartão está uma coisa muito difícil. Aí ela corre. Aí o pastor, que é outro que ignora também, o que ele faz? Ele não fala a verdade para essa pessoa, porque ele não sabe. E se soubesse, não tem coragem de falar. Aí ele vai e faz o quê? Ora pela pessoa. E a pessoa sai dali, pastor orou por mim, se Deus quiser tudo vai melhorar. Mas se ela não gastar menos do que ela ganha, não vai melhorar nunca, abençoado. Mas Pedro Kelly, ela pode receber um aumento. Sim, mas o problema não é quanto ela ganha, o problema está nela. Se ela ganha 2, ela gasta 3. Se ela ganhar 10, ela vai gastar 20. Entendeu? Então, isso é uma atitude insana. É uma atitude insana. Né? A pessoa ingeriu um determinado alimento, ficou doente. Depois, o pastor tem que orar porque aquela pessoa está doente, porque é o diabo. Não é o diabo, a pessoa que não cuidou do que meteu na boca. Então, são atitudes insanas. Outra atitude insana. A benção, vovô. Qual é a resposta do vovô? Deus te abençoe. Aí amanhã, a benção, vovô. Qual é a resposta do vovô? Deus te abençoe. Aí mês que vem, a benção, vovô. Aí o vovô, Deus te abençoe. Se eu sou um vovô inteligente, eu vou falar, meu neto, ou minha neta, senta aqui. Já sacou um lance? Qual é o lance, vô? Fala aí, qual é a parada? A parada é a seguinte. Você toda a vida está me pedindo a bênção. Sim ou não? Isso é que me ensinaram. Pois é, mas isso é um ensino idiota, bobo. Por quê? Porque qual é a minha resposta, meu netinho? Minha netinha, o que eu te respondo quando você me pede a bênção? Vovô, você fala para Deus me abençoar. Então significa o quê, meu neto? Significa que você respeita muito a Deus. Não, senhor, meu neto, não é só isso não. Significa que eu não posso te abençoar. Então para de me pedir isso. Mas cadê o vovô que está com os olhos iluminados? Não tem, né, abençoado? Por que não tem? Porque todos estão prisioneiros em suas mentes. Então isso, a religião, que é essa prisão, outro dia eu falei, é uma prisão que está na mente da pessoa e ela funciona como umas grades que você não vê, mas ela está aí, sabe? Isso é como um véu. O apóstolo Paulo, meu antecessor, ele dizia, isso é como um véu que não deixa ninguém enxergar o que teria que enxergar, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. Diz assim, mas
o entendimento, a mente, o pensamento deles está cauterizado, está endurecido, como aquela cicatriz dormente que eu te falei agora há pouco. O entendimento está endurecido, porque uma informação assim massificada endurece o entendimento a ponto da pessoa fazer uma coisa ridícula e viver a vida inteira presa nos grilhões da religião, assim como esse elefante que eu estou colocando agora na imagem aí do teu aparelho que você está me assistindo. Não é ridículo? É ridículo. Mas como é que se chega a esse tipo de coisa? Com uma informação massificada. Como é que é, Pedro Kelly, isso? Segundo os Coríntios 3,14. O entendimento deles está endurecido, porque até o dia de hoje, quando eles leem o Antigo Pacto, os livros de Moisés, né, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles permanecem com o mesmo véu. Ó, que véu, grade, cadeia, prisão, não deixa ver, não descoberto, o qual por Cristo é tirado. Não é Pedro Kelly que tira. Eu te dou uma informação, eu invisto minha vida estudando e pesquisando, melhorando, fazendo cursos para eu poder me expressar melhor diante de você, que você é uma excelência aqui, para eu poder alcançar teu entendimento, para eu poder alcançar o teu espírito, para eu poder alcançar e libertar você da religião. Mas quem tira esse véu, quem abre as portas dessa prisão chamada religião, é Cristo. Por quê? Porque quem está na religião não está convertido. E até o dia de hoje, quando se lê a Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Então quem está na religião não está convertido. Por quê? Porque tem um véu. E esse véu não deixa eles verem que aquela correntinha que prende o tornozelo deles é muito frágil para eles. Foi colocada massivamente durante todos esses anos, de frequência no sistema religioso, debaixo daquela morte na panela que era servida por aqueles microfones naqueles púlpitos, neste momento no sistema religioso. Morte na panela. Agora, o que me chama a atenção aqui é o verso 17 que eu acabei de ler. Porque o Senhor é o Espírito. Não, melhor, que eu vou ler agora. Eu li, quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Preste atenção no verso 17. Porque o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí eu pergunto, qual é a religião que a pessoa deve frequentar então? Nenhuma, eu respondo. Por quê? Porque Cristo não criou religião. As religiões se apossaram de alguns termos: fé, conversão, a palavra espírito, a palavra espiritualidade, a palavra o Senhor, o Criador, Deus. Os religiosos são malandros, eles são inteligentes, cara. Eles são iguaizinhos os marqueteiros da política. Eles sabem quais as cores que tem que usar, quais as palavras que tem que falar, qual a roupa que tem que vestir, qual é o penteado que tem que se apresentar, para poder alcançar aquele resultado que eles querem. Os religiosos, então, se apossaram disso, e toda vez que hoje alguém como eu vai apresentar uma palestra, uma ministração como essa, e usa a palavra Espírito, ou usa a Bíblia, ou usa o Senhor, ou o Criador, as pessoas pensam que é uma religião, mas não é, porque você não precisa de religião, simplesmente porque o nosso mestre maior, Jesus, não respaldou nenhuma denominação, nenhuma religião. Eu espero que com esse tema você esteja sendo liberto cada vez mais da religião. Lembrando que quem tira esse véu é o Senhor. É Cristo, o qual por Cristo é tirado. Existem pessoas que falam palavras da graça, que ouvem as nossas ministrações e tentam imitar por aí, mas não são convertidos ao Senhor. São religiosos. São religiosos,
na internet, principalmente, diz que pregando o evangelho da graça. Mentira, são religiosos disfarçados que querem manter as pessoas sob seus domínios. Entendeu? Isso são pessoas religiosas que estão disfarçadas. Preste atenção nisso. Aleluia! Religião. Ovelha! Religião. Servos! Religião. Você não é nada disso. Você é um Deus. E não é aleluia, não. Deus mora em você. É Abba. Agora é, ô pai, agora mesmo falei com meu filho. Ó, Andrés, já estamos no ar. Ok. Aí ele vem e fala comigo. Tu já pensou se ele falasse comigo como se eu estivesse tão longe dele que não pudesse ouvi-lo? Que ele tivesse que se jogar no chão de joelhos para me pedir para comprar um lápis, porque o lápis que ele está estudando e usando na sua escola acabou? Já pensou nisso, filho? Pois é, assim são os religiosos com Deus. Deus deve rir muito dessa gente. Pô, Deus mora em você. Todo esse plano que foi feito. E agora? Ele mora em você. E você fica gritando lá, não sei para onde, se submetendo àquele pastorzinho, aquele apóstolo, aquele bispo, aquela... Não, abençoado, o caminho não é esse. Para você viver uma vida de vitória, você não precisa dessa gente. Você precisa de conhecimento. Isso já está profetizado desde os tempos de Oséias. Pegue sua Bíblia e leia Oséias capítulo 4, verso 6. Ou então Oséias capítulo 6, verso 6. Diz que, olha só, os meus filhos sofrem porque não tem conhecimento. Entendeu? E se não tem conhecimento, é porque estão frequentando os lugares que não deveriam frequentar. Por quê? Por que você está respaldando um sistema religioso, até com as suas finanças, que não te dá nada? Que não te dá um conhecimento como este aqui, por exemplo. Porque está profetizado em Jeremias capítulo 3, verso 15, que nesses dias o próprio Criador levantaria pessoas, homens e mulheres, claro, né, que iriam cuidar de você, assim como eu cuido, com conhecimento e com inteligência. Não é com uma visitinha, não é com um abraço, com um tapinha nas costas, com um aperto de mão, porque isso é religião. Se você quer isso, frequente um clube, arrume um grupo de amigos, vá para o futebol, vá para o pagode. Entendeu? Lá você vai ter abraço, aperto de mão, tapinha nas costas. Aqui é uma informação e isso eu dou gratuitamente pela internet, domingos, 10h30 da manhã, terças e quintas, 8h30 da noite. Entendeu? Então, para a gente terminar, os que estão no sistema religioso não são convertidos, porque são prisioneiros dos conceitos que foram incutidos em suas mentes, de domingo a domingo. Portanto, esse tipo de conceito formou certezas, o tempo foi passando, formou convicções, e hoje essas pessoas estão, assim como o elefante da nossa analogia do programa de hoje. Entendeu? Então, abençoado, aqui a nossa palavra é uma palavra de libertação. Verdade? Eu me dedico a isso. Essa é a minha dedicação. Eu estou totalmente dedicado a ministrar essa palavra para libertar as pessoas da religião. Pedro Kelly, você está dizendo que é daí que você tem o teu sustento? Exatamente. É daí que eu tenho o meu sustento. Então não se engane, aqui eu não quero ninguém enganado. Por favor. A minha ideia aqui não é ter multidões, só para dizer que eu sou o cara que tem multidões, não. Eu quero aqui aqueles que estejam interessados em crescer. E muitas pessoas que estão interessadas em crescer, em progredir, em ter uma vida de vitória em vitória, inclusive na área financeira e material, me pediram para que eu incluísse nas nossas ministrações e palestras, nos nossos programas, um quadro chamado Ministração de Prosperidade. Então, toda semana eu preparo
um quadro inédito que eu apresento domingos, terças e quintas. E hoje está preparado esse aqui que eu vou colocar para você, se é que você está interessado em conhecer um pouco como funcionam as coisas neste reino em relação à tua vida financeira e material. Preste atenção. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Olá, abençoados! Quero te fazer uma pergunta. Você sabia que a prosperidade é para agora? Mas primeiro, deixa eu agradecer a todos vocês que me pediram para incluir em nossos programas essa ministração de prosperidade que visa incentivar o teu crescimento e a tua evolução financeira e material. Por que os religiosos normalmente não gostam de falar acerca da prosperidade? É simples, porque o que eles prometem lá nas suas religiões é para um futuro incerto e a prosperidade é para você agora. Então aí não combina muito, verdade? Em Romanos, capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo escreveu assim: não se conformem com este mundo, com o que está na sua mente, mas transformem-se pela renovação do seu pensamento. Quando o apóstolo Paulo fala mundo, ele está dizendo o mundo que está na sua mente, o mundo mental, o teu mundo mental. Então eu estava conversando com uma pessoa cheia de capacidade. Se notava que a pessoa era talentosa, sabe? Uma pessoa talentosa, cheia de capacidade, cheia de possibilidade, cheia de um caminho maravilhoso pela frente, mas ao mesmo tempo uma pessoa também cheia de conceitos que a impediam de prosperar, de evoluir, de crescer, né? Então, até que eu cheguei nesse versículo que eu acabei de citar para você, Romanos capítulo 12, verso 2. Eu li e expliquei isso que eu acabei de te dizer. Esse mundo é um mundo que está na sua mente. É transforme-se. O apóstolo não está falando para você transformar a rua. Não, ele está falando para você se transformar a si primeiro. A si mesmo. E esse mundo é o mundo de informações que você tem. Então ele me disse, caramba, puxa vida, ninguém nunca tinha me explicado isso dessa maneira. Eu nunca tinha visto isso assim. E eu disse, bom, se a pessoa muda o seu modo de pensar, então essa pessoa transforma a sua vida. E aí, contei toda a história e essa pessoa me disse, puxa vida, Pedro Kelly, isso vale muito, não é verdade? E eu disse, claro que sim, a pessoa de posse desse conhecimento, coloca em prática dessa informação, essa pessoa prospera, essa pessoa evolui, essa pessoa cresce, essa pessoa se destaca. Então ele me disse, não é isso que eu estou dizendo que vale muito, eu me refiro ao valor que você tem divulgando isso para as pessoas e ensinando esse conhecimento para todo mundo. Aí eu disse, entendi, claro, entendi e tem mais, eu estou de acordo com você, realmente isso vale muito, mas você quer saber de um detalhe? Ele me disse, qual? Falei, eu não cobro. Por que você não cobra? Eu disse, não, as minhas ministrações e palestras, elas estão na internet, lá nos nossos canais, e gratuitas, para quem quiser adquirir esse conhecimento. Não sabe. Sabe por que eu não cobro? Eu disse, porque Jesus não cobrava. E ele falou, Jesus não cobrava. Eu falei, Jesus cobrou dos leprosos alguma coisa? Não. Cobrou da mulher sangrando? Não. Cobrou do cego? Não. Cobrou do paralítico? Também não. Cobrou do Lázaro? Não cobrou nada de ninguém. Pois é, eu também não cobro. Porque a informação que eu trago realiza milagres na vida das pessoas, quando elas põem em prática. Certo? A sua fé lhes salva dia a dia, verdade? Então, eu disse, aí eu tive que dizer outra coisa, eu falei para ele, mas eu tenho um outro detalhe para te falar. E ele disse, qual é? Jesus tinha tesoureiro. Realmente era Judas. Ele cuidava da bolsa. Por que tinha tesoureiro? Porque as pessoas agradecidas semeavam no ministério de Jesus. Aí ele, então você está querendo dizer que as pessoas agradecidas semeiam no seu ministério, Pedro Kelly? Eu disse, exatamente, eu não cobro. As pessoas semeiam
porque sentem arder em seu coração, em seus corações, a verdade daquilo que eu ensino, põem em prática essas orientações, isso funciona em suas vidas, elas experimentam e então elas semeiam por agradecimento. Pedro Kelly, então é disso que você vive, esse é o teu trabalho. Exatamente, essa é a minha função no planeta Terra, é para isso que eu vivo, para explicar a posição espiritual de todo mundo e dessa maneira libertar os cativos de pensamento, principalmente da religião, que empobrece muito a vida material de uma pessoa. Então nos despedimos, ele foi embora e aqui eu quero me despedir de você, mas não sem antes agradecer a você pela tua semente generosa que você tem plantado livre e espontaneamente aqui no nosso ministério Reconciliados com Cristo. Vou pedir para colocar nesse momento o nosso código Pix aí na sua tela. Alguns reclamaram porque passa muito rápido, então nesse momento aí o código Pix aparecendo para você enviar sua semente e demonstrar o seu agradecimento. E eu declaro você prosperado em tudo, curado, protegido, guardado, e declaro essa manifestação funcionando na sua vida agora. O apóstolo Paulo dizia assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. É isso que eu dedico para você. Tchau, abençoados. Declaro você prosperado em tudo. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Esse foi o tema Prisioneiros em Suas Próprias Mentes, E vai aqui novamente aquela advertência que eu fiz no início, olha, não acredite simplesmente naquilo que eu falo aqui, porque isso aqui não é religião. Tá? Religião aqui é assim, você é obrigado a acreditar naquilo que você está ouvindo. O que eu digo, não acredite simplesmente, ponha em prática, experimente. Depois você me diga. Então, quero agradecer a todos vocês que me pediram a inclusão desses quadros de ministração de prosperidade. Está me ajudando muito, está me fazendo crescer também na minha vida material, verdade? Sabia? Você não sabe, fique sabendo. Então, muito agradecido porque você me incentivou em relação a esse assunto. Agradeço a todos vocês que estão semeando aqui no nosso ministério. Os nossos códigos Pix já apareceram por aí, no final aparece novamente, fique tranquilo. Declaro você que está semeando, colhendo em abundância, lembrando que você não é obrigado a semear. Como eu já disse, se esse é o ministério que tocou no teu coração, que te dá uma informação que vale a pena, e eu sei que dá, tanto é que aqui eu não cobro nada, aqui tudo aberto para você ouvir e assistir quando você quiser. Mas lembre-se de que se está aí é porque tem, além de mim, outras pessoas que estão vivendo para este trabalho. Tá bom? Abençoado. Se você tem um testemunho, mande para mim, gravado em WhatsApp, tá bom? E pode ser em vídeo ou em áudio. Se você deseja uma ministração minha pessoalmente aí onde você se reúne, faça contato comigo pelo meu WhatsApp. Se você quer que a tua foto apareça na vinheta da Família da Fé RCC, mande para mim também pelo WhatsApp, porque tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Declaro você reinando em vida, de vitória em vitória, mais que vencedor, mais que vencedora. Tchau, abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida.
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.